Então, vamos analisar, vamos comparar cada fração, se ela é uma maior que a outra ou é igual, né? Então, o exercício 3.11, Joaquim e José ganharam uma barra grande de chocolate, chocolate delícia, cada um. Joaquim comeu 3/8 da barra que recebeu e José comeu 5/8. Qual dos dois comeu mais? Então, aqui a gente está comparando, né, essas duas frações, 3/8 e 5/8. Vamos dar a solução, né? Na figura abaixo temos duas barras divididas em 8 partes, iguais cada uma. Na barra de cima, né, essa barra aqui, estão pintadas em vermelho 3 das 8 partes, representando 3/8 comidos por Joaquim. Na de baixo estão pintadas de amarelo 5 das 8 partes, representando exatamente 5/8 comidos por José. Assim fica claro, né? Aqui você tem a representação, né, do Joaquim e do José, que 5/8, que é a fração comida por José, é maior do que 3/8, que é a fração comida pelo Joaquim. E você percebe, geometricamente, que esse pedaço é bem maior do que esse. Vamos para o próximo slide. Ainda em relação ao exemplo anterior, é muito importante que você saiba usar os símbolos. Aqui você tem esse símbolo e esse aqui indica essa abertura, indica para o maior, e esse ponto indica para o menor. Para comparar as frações comidas por Joaquim e José, podemos fazer isso escrevendo 5/8, né? Maior, veja que a abertura está indicando por 5/8, então é maior do que 3/8. Ou 3/8 menor, veja que aqui o ponto está indicando exatamente para 3/8. Então, quando a abertura maior, ponto menor. Então, 3/8 menor do que 5/8. Em ambos os casos, e de mesma forma que ocorre quando comparamos números naturais, veja que a boca do sinal abre para o lado de fração maior, né, como a gente falou, e a ponta aponta para o lado de fração menor. De modo geral, temos a seguinte regra: comparação de frações que têm o mesmo denominador. Quando duas ou mais frações possuem o mesmo denominador, a maior delas é a que possui o maior numerador. Por exemplo, 3/5 é maior que 1/5, tá? Porque aqui o numerador é 3 e é maior do que 1. Aqui temos 7/9, maior do que 5/9, porque o 7 é maior do que o 5. Da mesma forma, o 13/20 é maior do que 7/20, porque o 13 é maior do que 7. Evidentemente, também podemos escrever as desigualdades entre as frações assim. Aqui você tem 1/5 menor do que 3/5, né? 5/9 menor do que 7/9 e 7/20 avos menor do que 13/20 avos, né? Isso tudo comparando os numeradores, porque eles têm denominadores iguais, viu, pessoal? Então a gente compara, quem tiver um numerador maior é exatamente o maior número, né, em relação à fração. Exercício 3.12. No final das férias, Joaquim e José receberam novamente uma barra grande de chocolate delícia, cada um. Joaquim dividiu a sua barra em 3 partes iguais e comeu 2 dessas partes, enquanto José dividiu a sua barra em 4 partes iguais e comeu 3 dessas partes. Qual dos dois comeu mais? Então vamos lá. Então aqui, vamos à solução. Neste caso, Joaquim comeu 2/3 da barra e José comeu 3/4 da sua. Veja abaixo a representação geométrica de cada uma das frações. Então, a gente pegou a barra, divide por 3. O Joaquim comeu 2, né? Que está representado em vermelho. E aí, você tem a barra do José, que foi dividida em 4. Ele comeu 3 pedaços. Veja, se for para veja que os pedaços são igualmente espaçados, né? Cada um deles, sendo eles divididos por 3 ou por 4.
E a gente percebe o seguinte, que essa parte, essa região amarela é muito maior do que a do Joaquim. O José comeu muito mais do que o Joaquim. Observando na figura, fica claro, né, que a fração da barra comida por José é maior do que a comida por Joaquim. Entretanto, para fazermos uma comparação que não necessite de figuras bem desenhadas, você pode não ser muito bom desenhando. A ideia é encontrar duas frações, uma equivalente a 2/3 e outra equivalente a 3/4, as quais possuem o mesmo denominador. Uma maneira simples de fazer é usar o produto de 3 vezes 4, que dá 12, por denominadores. Olha aqui, ó. Se você olhar aqui o seguinte, aqui você tem 12, né, que vai ser o resultado de 3 vezes 4, certo? Por exemplo, 2/3, né? 2/3 eu posso multiplicar por 4, aí dá 8 sobre 12. E se eu multiplicar, como 12 é 4 vezes 3, aí eu posso também multiplicar por 3 aqui. Fica 3 vezes 3 dá 9, e 4 vezes 3 dá 12. Comparando esse aqui, logicamente, né? Então temos que Joaquim comeu 8 sobre 12 da sua barra e José comeu 9 sobre 12 da sua. E uma vez que 9 sobre 12 é maior do que 8 sobre 12, concluímos que 3/4 é maior do que 2/3. Ou seja, que José comeu uma fração da barra de chocolate maior que a fração comida por Joaquim. É interessante perceber, aqui corresponde geometricamente os cálculos acima, dividindo cada uma das 3 barras, das quais a barra de Joaquim foi dividida em outras 4 partes, obtemos total de 3 vezes 4, que é 12 partes, das quais Joaquim comeu 2 vezes 4, que deu 8. De modo semelhante, dividindo cada uma das 4 partes, nas quais a barra de José foi dividida em 3 partes iguais também, podemos total de 4 vezes 3 vezes 12, que dá 12 partes, das quais José comeu 9, né? Acompanhe a próxima figura. Aqui você tem a representação, eu fiz uma nova divisão, e aqui você tem as 12 partes. E aí você percebe que José comeu 9, enquanto Joaquim comeu 8 pedaços dessa barra. Outro exemplo é o exercício 3.13. Em uma pizzaria, todas as pizzas têm o mesmo sabor e o mesmo tamanho. Entretanto, cada pizza pode ser dividida em 8 ou 12 pedaços iguais. Na semana passada, as amigas Gabi e Carol foram a essa pizzaria. Gabi pediu uma pizza dividida em 8 pedaços e comeu 5 desses pedaços. Carol pediu uma pizza dividida em 12 pedaços e também comeu 5 pedaços. Qual das duas comeu mais pizza, né? Gabi comeu 5/8 e Carol comeu 5 sobre 12 de uma pizza. Como 8 vezes 12 é 96, né? Aqui você tem essa fração, e aí você multiplica por 12, e aí 5 vezes 12 é 60, e 8 vezes 12 é 96. Da mesma forma, 5 sobre 12, eu posso multiplicar por 8, dá 40, e 12 vezes 8, 96. Assim, 5 sobre 8 é equivalente a 60 sobre 96, e 5 sobre 12 é equivalente a 40 sobre 96. Logicamente, 60 sobre 96 é maior que 40 sobre 96. Então, concluímos que 5/8 é maior do que 5/12. Ou seja, Gabi comeu mais pizza que a Carol. No exemplo acima, observe que as duas amigas comeram o mesmo número de pedaços de pizza. Entretanto, os pedaços de pizza de Gabi eram maiores que os pedaços de pizza de Carol, pois a pizza de Gabi foi dividida em 8 pedaços, mas a de Carol foi dividida em 12 pedaços. Portanto, sem fazer contas, podemos afirmar que 5/8 é maior do que 5 sobre 12. Esse fato é geral. Quando duas frações têm o mesmo denominador, a maior delas é a que possui o menor denominador, né? E aqui você percebe isso. Exercício 3.14. Alan, Thiago e Isa disputaram um jogo de dardos. Terminando o jogo, Alan acertou 2/5, Thiago 3/4 e Isa 1/2 do total de dardos que atingiram o alvo.
quem acertou mais dardos, quem acertou menos dardos. Então, solução. Para resolver esse exercício, devemos encontrar a maior e a menor dentre as frações. Então, tem 2/5, 3/4 e 1/2. Na figura abaixo, o retângulo da esquerda foi dividido em 5 partes iguais e 2 dessas partes foram pintadas de amarelo, para representar a fração 2/5. O retângulo do centro foi dividido em 4 partes e 3 dessas partes foram pintadas em vermelho, para representar a fração 3/4. O retângulo da direita foi dividido em 2 partes iguais e uma dessas foi pintada de verde, para representar a fração 1/2. Pelo desenho fica claro que 3/4 é maior do que 2/5, é a menor das 3 frações. Para confirmar o que já conseguimos deduzir a partir da figura, vamos novamente procurar 3 frações com o mesmo denominador, cada uma delas equivalente a uma dentre essas frações, 2/5, 3/4 e 1/2. É evidente que podemos usar como denominador um comum produto, que é 5 vezes 4 vezes 2, que é 40, dos denominadores das frações dadas. No entanto, tudo o que precisamos é de um denominador que seja múltiplo de 5, 4 e 2 ao mesmo tempo. É mais econômico utilizar o MMC. Né? O MMC de 5, 4 e 2 é 20. E aí a gente manipula, né, para dar 20. 5 vezes 4 dá 20. Dá o 8/20, transformei 2/5 sobre 8/20. 3/4 eu transformei em 15/20. E 1/2, 10/20. Assim, uma vez que a maior fração dentre elas, né, concluímos que o Tiago foi quem acertou mais dardos. Essa é uma resposta para o item A. Por outro lado, a fração 2/5, que representa 8/20, é a menor das 3 frações. Então, Alan foi quem acertou menos dardos, o que responde o item B. E aqui você tem a representação que foi dada, né? Você percebe aqui, ó, essa representação é a maior, né, que é a do Tiago, e a representação menor é a do Alan, certo? Respondendo as duas questões. E aí, no próximo vídeo, iremos trabalhar como representa frações numa reta numérica. Até a próxima, agradeço a presença de cada um de vocês. Curta, compartilhe e comente suas dúvidas nos comentários desse vídeo.